Amém, glória a Deus. Bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui, glória a Deus pela sua vida. Queremos saudar aí os visitantes. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão aqui. Opa, Deus abençoe, né? Do lado do Guilherme ali a Gislaine, a mãe dele, né? A gente combinou de conversar um pouquinho hoje. Seja bem-vinda, todos os que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Queridos, esse mês de setembro, teremos 3 eventos, né? Não esqueçam, teremos aí a missão com homens, teremos também o culto de mulheres, e teremos no final do mês o Puro e Simples, tá? Esse evento, bem importante que você participe, vai ser no último fim de semana, sábado e domingo. No sábado vamos ter aqui o Rubens Cordeiro, né? Que é um dos pastores da Beth Elohim, e ele vem com a banda dele, né? Que além de muita unção, os caras são bem profissionais mesmo, né? E também no domingo vamos ter o pastor apóstolo Josué Santos, né? Que é lembra a cidade dele lá? Taboão da Serra, ele já esteve conosco aqui nos Céus Abertos, alguns anos atrás, e ele vai estar aqui no domingo, daí no culto pela manhã, marca aí na tua agenda, se não me engano é dia 28 e 29 deste mês, amém? Glória a Deus, queridos, convido vocês a acompanharem comigo aqui a leitura da palavra. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu vou usar a versão NVT, né, a nova versão transformadora, que é igual a do telão aqui. Então diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem dessa manhã é aprendendo a viver em comunhão. Então, quero falar um pouquinho sobre a vida em comunidade. Semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre propósitos. O objetivo é ministrar sobre os propósitos que Deus tem para a sua igreja, que somos nós. E dentre esses propósitos, um deles que é importantíssimo é a vida em comunidade. Então, semana passada nós falamos sobre o maior propósito de Deus para nós, que é viver para a glória de Deus, né? Então você foi regenerado, você foi salvo, você foi santificado, você foi justificado para ser um adorador, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então esse é o maior propósito de Deus para as nossas vidas, viver para a glória de Deus, nos tornarmos verdadeiros adoradores. Agora existem outros propósitos também, e entre eles está a vida em comunidade, nós aprendermos a viver em comunhão. E esse texto que nós acabamos de ler mostra como a igreja primitiva se comportava. Nós vemos que havia dedicação ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, que era a Santa Ceia, e as orações. Era uma igreja que compartilhava tudo, preste atenção, essa igreja compartilhava tudo. Olha só, vamos ler outro texto, em Atos também, Atos 4:32, diz assim, ó: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Então nessa igreja, nenhuma pessoa dizia, olha, isso é meu, são os meus bens, é o meu carro, é a minha casa. Não, tudo era nosso, porque eles entenderam que aquela era
uma família espiritual. Então era uma igreja que compartilhava tudo, uma igreja que se reunia diariamente no templo em Jerusalém, nas casas, e tudo isso com alegria, com simplicidade, e o resultado era que o Senhor acrescentava diariamente pessoas à igreja. Você já pensou nisso? Era uma igreja que crescia diariamente. Então a primeira pergunta a se fazer é a seguinte: você gostaria de um derramar sobrenatural de Deus aqui na nossa igreja, por exemplo, né? Você gostaria de que a nossa igreja estivesse crescendo constantemente e diariamente? Então, se nós quisermos esse derramar de Deus, nós precisamos, dentre outras coisas, aprender a viver em comunhão. Nós precisamos estar conectados uns com os outros. E aí cabe uma segunda pergunta: mas pastor Peter, o que é comunhão? Então preste atenção. Comunhão vem do grego koinonia e significa o ato de usar uma coisa em comum. Essa palavra tem um sentido de companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas de comum interesse, ter em comum, usar juntos, participação, parcerismo. Então, trazendo isso para o contexto da mensagem, nós acabamos de ler uma passagem que expressa de forma precisa, clara, a comunhão da igreja primitiva. Então, a ideia central dessa passagem que nós lemos é a koinonia, é a comunhão. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu quero aqui fazer uma analogia, né? Os irmãos aí mais antigos, eles já me ouviram falar sobre isso algumas vezes. Eu gosto de comparar a comunhão da igreja com uma bola de futebol, né? Inclusive, algumas vezes eu trouxe a bola aqui para fazer essa ilustração. Mas pense numa bola de futebol, especialmente aquelas um pouco mais antigas, né, que elas são costuradas, né? Então a bola, ela é formada por vários gomos. Um gomo está ligado no outro, um gomo está costurado no outro. Então um gomo, ele está ligado a mais 5 gomos pelo menos. E aí quando você enche essa bola de ar, essa bola, ela passa a suportar pressão. Ela suporta chutes, ela suporta pancadas e ela mexe com as emoções das pessoas. É ou não é? Uma bola não mexe com as nossas emoções? Por exemplo, a mídia, ela investe muito nos esportes com bola, né? Especialmente o futebol. Por quê? Porque dá retorno. Vamos pensar na época de Copa do Mundo. O país inteiro para assistir o jogo da seleção brasileira, não importa o horário. Até você que não torce para nenhum time, que não acompanha muito futebol, você vai parar para assistir a seleção brasileira, né? Mesmo que a seleção não empolgue muito, você vai parar. Se eu pegar uma bola no final do culto e começar a tocar com alguém ali no pátio, daqui a pouco vai reunir pelo menos uma dezena de pessoas batendo ali uma bolinha. Então a bola, ela representa para mim de uma maneira muito clara a comunhão da igreja. Então, trazendo isso para o contexto da mensagem, eu repito, a comunhão pode ser comparada a uma bola de futebol. Então pense comigo, como assim, pastor? Nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, formada por vários membros. Assim como a bola, ela é formada por vários gomos. Quando esses membros estão vivendo em comunhão, sustentando um ao outro, ligados um ao outro, conectados um ao outro, ligados a Jesus, Deus envia o ar, que representa o quê? Simboliza o Espírito Santo. Não sei se vocês sabem, mas uma das palavras gregas que é traduzida para o português como espírito é pneuma. Pneuma significa ar. As máquinas pneumáticas, elas são movidas a ar. Então, um símbolo do Espírito Santo é pneuma, é o ar. Então, quando isso acontece, a igreja se torna forte, suporta pressão, crises, lutas espirituais e pode, por que não, influenciar toda a nação. Então, a igreja primitiva, ela abalou o mundo ali da sua época, porque, dentre outras coisas, eles aprenderam a verdadeira koinonia, eles aprenderam a verdadeira comunhão. Inclusive tem um texto ali em Atos que diz que esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Então eles se tornaram conhecidos em todo mundo. E um outro exemplo bíblico disso que eu estou falando, está no Salmo 133, olha só. Vamos ler o Salmo 133, ele diz assim: como é bom
e agradável, quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Então, em outras palavras, esse salmo está dizendo que a comunhão é como a unção derramada sobre a cabeça, que desce pela barba e unge o corpo todo. Então a unção também é uma figura do Espírito Santo, o óleo é uma figura do Espírito Santo, que é derramado, eu entendo aqui, trazendo para o nosso contexto, sobre a igreja. Então perceba que o óleo é derramado sobre a cabeça, obedece princípios de autoridade, escorre pela barba até a gola das vestes, ungindo todo o corpo. Então, se nós quisermos experimentar a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, nós precisamos aprender a viver em comunidade. Então veja que ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde? Aonde os irmãos vivem em comunhão. Agora preste atenção, para que a comunhão ela seja efetiva, ela precisa ter duas partes, né? Então, em primeiro lugar é a comunhão com Deus. Nós vemos ali que a igreja se dedicava à comunhão com Deus. Em segundo lugar, a comunhão com os homens, uns com os outros. O próprio Jesus, ele disse que ele seria conhecido se nós nos amássemos uns aos outros. Então Deus é conhecido quando? Quando nós nos amamos. Então, em outras palavras, para que a comunhão seja efetiva, precisa ser no sentido vertical com Deus e no sentido horizontal com os homens. Um exemplo bem claro disso é uma passagem do Evangelho de Marcos, quando o mestre da lei pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o mais importante? E Jesus respondeu: olha, o mais importante é esse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então ele está falando de conexão com Deus, ele está falando do que nós falamos semana passada, de viver para a glória de Deus, de adorarmos a Deus. Mas aí Jesus continua, e ele diz: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então nessa passagem Jesus se referia à comunhão com Deus e à comunhão com os homens. Para cumprirmos os mandamentos mais importantes da lei, nós precisamos também amar as pessoas. Posso ouvir um amém? Amar uns aos outros, queridos. Então, se você observar essa passagem de Atos 2, 42 a 47, que foi a passagem base da mensagem, nós vemos que a igreja desfrutava de uma comunhão íntima com Deus. Eles se dedicavam, eu repito, ao ensino dos apóstolos, que era a pregação do Evangelho. Eles se dedicavam às orações, se conectavam com Deus em oração, eles tinham temor, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo e louvavam a Deus, se reuniam nas casas como se fossem células hoje. Então veja, oração, louvor, adoração, palavra de Deus. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, disse o apóstolo João. A comunhão com Deus é o princípio do céu, já disse um autor. Então a comunhão com Deus faz com que a bola esteja sempre cheia. Eu repito, o ar representa a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito que se manifesta quando temos comunhão com Ele. Então uma das marcas dos discípulos da igreja primitiva é que eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A comunhão com Deus, essa vida de palavra, de louvor, de temor a Deus, de oração, de jejum, faziam com que esses homens estivessem sempre cheios do Espírito Santo. Eles estavam sempre cheios de ar, eram homens pneumáticos, homens movidos a ar, movidos pela presença do Espírito Santo. E trazendo para nós, algumas vezes, nós passamos o dia todo em tantas atividades, correndo atrás de tantas coisas, e quando nós fazemos uma retrospectiva do nosso dia, nós concluímos que nós não investimos tempo no que era mais importante, que é a comunhão com Deus. Nos distraímos com tantas coisas que não tem proveito algum e deixamos de lado o mais importante. Até eu não preciso nem ser profeta para dizer
que muitas pessoas no final da vida, ou quando, sei lá, até chegarem no céu, vão olhar para trás e dizer: como é que eu pude gastar tanto tempo com coisas tão triviais, né, com coisas de tão pouca importância? Agora é tarde para investir naquilo que realmente importa. Então, para que a comunhão seja efetiva, tem que ter duas partes: comunhão com Deus na vertical, mas também a comunhão com os homens na horizontal, porque uma bola onde os gomos não se sustentam ou estão desconectados, ela não suporta o ar, né? Quem já teve bola aqui de capotão sabe, quando descostura ali um dos gomos, né, o que acontece? A câmara sai para fora, né? Aí a bola já não rola direito. Daqui a pouco essa bola ela vai furar, ela vai estourar, porque a bola ficou comprometida. Então, se nós quisermos sustentar esse ar, nós precisamos aprender a viver em comunhão. Amém? Se não aprendermos a verdadeira comunhão, nós não suportaremos a pressão da vida cristã e não suportaremos a presença de Deus, porque o ar vai embora. Então, nessa passagem, nós lemos também várias formas de expressarmos a nossa comunhão. Então, eles oravam juntos, isso também fala de comunhão. Eles compartilhavam testemunhos, eles se encorajavam, eles edificavam uns aos outros, eles exortavam uns aos outros, eles compartilhavam a palavra de Deus, eles partiam o pão nas casas, ou seja, eles celebravam a Santa Ceia. Eram pessoas hospitaleiras, né? Até a Bíblia diz que nós devemos praticar a hospitalidade. Além disso, eles supriam as necessidades daqueles que estavam mais carentes. A Bíblia diz que naquela época as pessoas chegavam a vender casas, bens, traziam o dinheiro da venda, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então repartiam esse dinheiro para as pessoas necessitadas. Então eles demonstravam uma generosidade extravagante. Por quê? Porque eles tinham essa comunhão efetiva. Em primeiro lugar com Deus, muito temor a Deus, uma vida na presença de Deus, mas eles gostavam de estar juntos também. Eles queriam estar juntos. Tanto é assim que eles se reuniam diariamente. E baseado nisso que vimos até agora, a conclusão que eu chego é que cristianismo é relacionamento, irmãos. Não tem como ser cristão e não se relacionar. Nós somos uma família de fé. Comunhão é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Nós precisamos ensinar isso. Isso devia ser natural, mas nós precisamos ensinar. Porque hoje a gente vive numa sociedade individualista, né? Por exemplo, vou abrir aqui um parênteses, né? Antigamente as igrejas eram bancos, né? Então você era obrigado a ficar do lado da pessoa, encostado do lado da pessoa. Não que eu queira ter banco aqui, tá? Acho que a cadeira até é mais fácil, quer fazer uma limpeza e tudo isso. Mas hoje a gente vive numa sociedade individualista, cada um quer ter o seu lugar. Antigamente os estádios, o Maracanã antigo, ele tinha a geral. A geral tinha um ingresso mais barato. A galera ficava na geral lá de pé, tudo misturado. Por exemplo, se tinha um clássico lá, Flamengo e Vasco, era tudo misturado, não tinha separação, divisão de torcida. A galera levava cachorro na geral. Assista um dia o Canal 100, deve ter no YouTube aqui, os jogos de antigamente, você vê a torcida com cachorro, né, todo mundo junto, era aquela festa, aquela animação. Hoje não, né, o estádio tem que ser todo individualizado, você tem a tua cadeira cativa, irmão, né? Então nós vivemos uma sociedade totalmente individualizada, né? Nós mudamos aqui a disposição das cadeiras, porque eu falei, como é difícil fazer as pessoas chegarem perto, estarem perto do altar, perto uma das outras. A pessoa chega, a igreja está vazia, ela escolhe o último lugar lá no canto para sentar. Tipo assim, o que está acontecendo? A gente não quer estar juntos. Não, precisamos estar juntos. Precisamos nos relacionar e investir, nós precisamos ter uma estratégia intencional para isso, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a nos relacionar. Nós somos uma família, irmãos. Posso ouvir um amém? Lá no céu, saiba, a minha esposa não vai ser minha esposa. O meu filho não vai ser meu filho lá no céu. A gente não vai ter o nosso núcleo familiar lá. Eu vou reconhecer ela, vou reconhecer ele, vou saber que nós vivemos juntos aqui na terra. Claro, isso não vai ser deletado da nossa memória, mas lá ninguém casa, ninguém dá em casamento, disse Jesus. Lá nós vamos ser uma grande família de vários filhos semelhantes a Jesus. Então começa a se acostumar agora.
Comece a acostumar agora. Por isso que tem um chazinho ali, estratégia intencional, para você ficar um pouquinho ali no final do culto, trocar uma ideia, né? Eu já falei isso aqui, tem pessoa que reclama, ninguém fala comigo na igreja, mas você chega, o culto já começou, o culto terminou, quando a gente vai ver, você já foi embora, irmão. Então você está se auto-sabotando, você está reclamando de algo pelo qual você é responsável. É assim que funcionam as coisas, né? Então, como eu vivo em comunhão? Vamos ver aqui uma base bíblica para isso. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Ontem até nós falamos bastante sobre João aqui, né? Sem combinar, a gente se conectou bastante. Então, 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, olha só. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então essa passagem revela um dos segredos para a comunhão efetiva com Deus e com os homens. Qual é o segredo? Andar na luz. Amém? Quer ter comunhão com Deus? Quer ter comunhão com os homens? Então você precisa andar na luz. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Andar na luz significa você não esconder nada, você ser uma pessoa transparente, uma pessoa que reconhece os seus erros diante de Deus e dos outros, é você ser uma pessoa humilde. Alguém aqui tem dificuldade de se relacionar com uma pessoa humilde? Não. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas humildes. Nós não gostamos de estar perto de pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, né? Na verdade, nem Deus se relaciona com soberbo, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Jesus certa vez disse, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, se eu quero ser grande no reino dos céus, eu preciso aprender o segredo da humildade, ser humilde como uma criança. Então, eu preciso andar na luz. Andar na luz é andar em transparência, com toda humildade, com toda sinceridade. Inclusive tem um livro muito bom, intitulado Contaminação Espiritual, de um pastor, se não me engano aqui de Curitiba mesmo, Alcione Emerick, e ele vai falar um pouquinho sobre algumas questões que eu posso trazer aqui para vocês. Ele fala num dos capítulos sobre 5 níveis de relacionamentos que existem entre os cristãos na igreja. E eu quero que você faça aí uma avaliação do nível de relacionamento que você está. O primeiro nível, que é o mais superficial, é o cristão clichê. O que é o cristão clichê? É aquele cristão que ele vem, ele te cumprimenta, está tudo bem, na paz do Senhor, ele sabe aqueles jargões evangélicos, né? Paz do Senhor, misericórdia e por aí vai, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas ele fica nesse nível de superficialidade, né? Ele não se abre para ninguém, ninguém se abre para ele, é esse cristão, né, clichê. Aí tem o segundo cristão que ele avançou um pouquinho, é o cristão fatos, ou seja, além desse clichê, ele já consegue compartilhar com as pessoas alguns fatos da sua vida. Pois é, puxa, olha só, eu trabalho nisso, trabalho naquilo, eu tenho a seguinte opinião com relação a isso, aquilo, enfim, né? Ele já vai falando alguns fatos da sua vida. Aí passa para o terceiro nível, que é o nível das ideias, né? E aí essa pessoa já está realmente expressando o que ela pensa, né? Então ela vai ali numa célula, por exemplo, e ela diz, olha, eu interpreto isso aqui dessa maneira, eu vejo dessa maneira, começa a transmitir para as pessoas as suas ideias, ela avançou um pouquinho mais. Aí tem pessoas que chegam no quarto nível, que é a pessoa que já consegue expressar sentimentos. Aí a pessoa fala, puxa, hoje eu não passei bem, né, eu estou ansioso, eu estou angustiado por isso que está acontecendo na minha vida. Ela já começou a transmitir sentimentos, ela está num nível um pouco maior, porque tem pessoas que não abrem nada de sentimentos, né, não se expressa. E existe o quinto nível, que é o nível ideal, que todos nós deveríamos chegar nesse nível, que é quando você vive na igreja com absoluta franqueza e sinceridade e honestidade. Quando a sua vida é um livro aberto, onde as pessoas podem perguntar o que elas querem e você também tem liberdade de falar o que você quer, de exortar, de corrigir. Aí é um nível que fica bom, porque aí é uma verdadeira conexão, uma verdadeira koinonia, uma verdadeira intimidade.
Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que chegou nesse 5º nível. Você chega para uma pessoa na igreja e pergunta, tudo bem com você? Como é que você está? E ela diz assim, cara, não, está nada bem, não estou nada bem. Então ele falou, já falou de sentimento, não estou bem. Aí ele diz assim, eu não acredito que o divórcio seja algo de Deus para o casamento. Já transmitiu uma ideia, eu não acredito que o divórcio seja algo de Deus para o casamento. E hoje eu me sinto um verdadeiro fracasso. Eu estou frustrado, eu estou desesperançado. E aí ele vai falar o problema, é que eu tive um problema, eu tive uma briga séria com a minha esposa em casa antes de vir para cá, e ela está falando de separação. Então ele se abriu completamente, ele saiu do clichê, ele saiu só dos fatos, ele saiu do sentimento, né, e ele foi para absoluta franqueza e honestidade. Aí o outro se conecta com ele e diz, cara, vamos orar. Pô, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí a gente começou a ser o quê? Igreja. É esse tipo de relacionamento profundo, honesto, sincero, que traz cura para as almas. Enquanto você viver fechadinho aí no teu mundo, você não vai ser curado. Quer ver Tiago 5,16? Olha o que o apóstolo Tiago diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. É a confissão. É como a minha esposa, né? Minha esposa, ela confessou aqui no púlpito que faz tratamento para ansiedade, né? Que toma ansiolítico. Ela falou, deveria ter falado. Claro que sim, ela criou conexão com pessoas. Várias pessoas chegaram para ela, como foi bom você falar aquilo, eu também tomo. O que teu marido diz? Né? Me ajuda, tal. Meu Deus, porque meu marido fala que é falta de fé. Ele diz que eu não sou uma pessoa espiritual. Então, olha, conectou. Porque ela falou não só de um fato, entrou um sentimento junto. Foi para algo um pouquinho mais profundo. Então, andar na luz é isso. É ser transparente, franco, honesto, sincero. Isso exige humildade. As pessoas não têm isso, né? Eu que, para quem não sabe, sou psicólogo também, nós temos aqui o projeto de atendimento psicológico, então tem pessoas de outras igrejas que mandam muita gente também, né? E às vezes acontece de sair um da igreja e entrar outro da mesma igreja. Já vi uns que viram que o carro do irmão da igreja estava lá e eles se esconderam, para o irmão não ver que eles estão em atendimento psicológico. Não fala para ninguém que eu estou fazendo atendimento psicológico. Eu falei, não, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas qual que é o problema, irmão? Qual que é o problema? É isso que eu penso. Então, as pessoas não querem ser transparentes. Então, a humildade, ela vai melhorar muito o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento com as pessoas em geral. Então, quando isso acontecer na igreja, vai diminuir drasticamente os próprios atendimentos psicológicos dos cristãos, porque a igreja vai ser, de fato, um lugar de cura para as nossas almas. Os nossos consultórios estão cheios de cristãos, porque muitas vezes a igreja não vive na luz, as pessoas se escondem dentro da igreja, se escondem numa capa de religiosidade, onde aparentemente está tudo bem, mas não está. Então nós precisamos ir para esse nível de humildade. Então agora, claro, não confunda humildade com inferioridade, tá? Tem pessoas que elas se sentem inferiores, incapazes, coitadas, desvalorizadas, né? Não é isso que eu estou dizendo. O humilde, ele conhece o seu valor também. Ele sabe quem ele é, ele sabe da sua identidade. Mas como nós temos dito aqui, ele considera os outros superiores a ele mesmo. Como diz lá Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele não tem dificuldade de pedir perdão, de perdoar, de se abrir, de pedir ajuda. Então esse é um dos segredos para o bem-estar dos relacionamentos, queridos. Amém? Uma atitude de humildade. Atitude de humildade. Então a pessoa humilde não vai ter dificuldade, como eu falei, de perdoar. Pastor, isso que aconteceu comigo não tem perdão. Não quero nem ver essa pessoa na minha frente, né? Todos nós sentimos em algum momento isso, mas nós temos que cair na real e dizer, não, está tudo bem, né? Vou perdoar sim, perdoar essa pessoa, né? Então até essa semana aí eu li uma frase que dizia assim, não é a mordida da cobra que causa o dano mais sério, mas sim persegui-la, pois isso conduz o veneno até o coração. Então quando a cobra te pica, se você perseguir ela para matá-la, isso vai piorar as coisas, né? Porque isso vai fazer com que o veneno chegue mais rápido no teu coração.
Então, não perdoar é como correr atrás de uma cobra, né? Depois de ser picado por ela, claro, né? Porque isso só traz consequências negativas, só piora os relacionamentos. Certa vez também eu li num livro sobre uma família, onde um garoto na época de 9 anos, se não me engano, não, melhor, a família ela tinha 9 filhos, e um dos filhos dessa família, ele dizia que uma coisa que ele nunca esquecia, é que sempre que o seu pai cometia um erro, ele pedia perdão, ele se aproximava dos filhos e ele pedia perdão. Então uma pessoa humilde, uma pessoa que se desculpa, que pede perdão, que reconhece os seus erros. Então um erro constante que nós cometemos também, queridos, é nós querermos que as pessoas ao nosso redor mudem, né? Então essa é a nossa tendência, a gente quer que todo mundo mude, né? Mas a verdade é que quem precisa mudar sou eu. Eu preciso olhar para mim e dizer, não, eu vou mudar, eu vou tomar a iniciativa de mudar. E aí, digamos assim, as circunstâncias ao meu redor, elas também mudam. Então preste atenção aqui no que eu vou dizer, toda transformação real e duradoura, ela ocorre de dentro para fora, amém? Então, ao invés de tentar modificar as pessoas, os problemas, nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro de nós. A partir do momento que eu aprendo a lidar com as pessoas e com certas situações, eu tenho também esse ambiente mudado ao meu redor. Até um exemplo bíblico disso está em 1 Pedro 3, ali no início da carta de Pedro, onde Pedro lhe diz que as mulheres que têm maridos descrentes, elas devem ganhar esses maridos através do seu procedimento, sem falatório, sem briga, sem cobrança. Ela ganha o marido como? Através do procedimento. Então, se eu quero ser um agente de mudança, eu preciso, antes de mais nada, deixar Deus mudar o meu interior, a minha mente, os meus hábitos, andar na luz, deixar que Deus ilumine a minha consciência. Então, sempre que nós pensamos que o problema está fora de nós, esse pensamento em si é o problema. E esse é o problema muitas vezes da igreja. A gente reclama dos outros, a gente reclama das circunstâncias, mas nem sempre nós fazemos a nossa parte, né, irmãos? Então, se eu quero que essa igreja seja uma igreja que tem comunhão efetiva, o que eu posso fazer para que isso melhore, né? Nós temos ouvido e ouvimos que a nossa igreja foi muito conhecida pelo amor da igreja, né? Até porque o pastor fundador, ele era muito amoroso mesmo, e eu não tenho muitas características do pastor fundador, né, irmãos? Eu reconheço isso, estou longe de ser aí o pastor Roberto. Porém, irmãos, enfim, o que você pode fazer? O que você pode fazer para que essa igreja volte a ser conhecida como a igreja do amor? Eu vou pensar no que eu posso fazer. Mas eu quero que você pense no que você pode fazer. Então a gente pensa, como é que eu posso mudar essa situação, resolver esse problema? Deus tem que levar você a um novo nível de pensamento, fazer você entender que começa dentro de você, é de dentro para fora, amém? Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles eram 12 homens, sei lá como é que eu poderia dizer, muitos deles iletrados, né, indoutos, alguns bem irados, mas eram homens ensináveis. Esse é o segredo. Jesus escolheu 12 homens, talvez tirando Judas Iscariotes, que foi o traidor, os outros 11 homens extremamente ensináveis, que se deixaram moldar pelo Senhor, foram transformados pelo Senhor, andavam na luz, tinham essa vida de transparência, e por isso que eles abalaram, digamos assim, o mundo da sua época. Amém, queridos? Então, o segredo para uma comunhão efetiva começa dentro de cada um de nós, e por isso é importante andar na luz. Então, um dos segredos bíblicos para uma comunhão efetiva com Deus e com os homens é andar na luz. Você quer viver em comunhão? Ande na luz. Andar na luz significa não esconder nada, ser uma pessoa transparente, uma pessoa que reconhece os seus erros diante de Deus e dos outros, uma pessoa humilde. Porém, essa humildade precisa vir de dentro, ela precisa ser trabalhada por Deus em nosso interior. Isso é algo que não acontece, claro, da noite para o dia, né? Você não vai sair daqui completamente humilde, mas você tem que permitir que Deus trabalhe a sua vida, né? Como uma pessoa que vai arando
a terra, né, vai arando a terra e encontra pedras. Aí vai tirando essas pedras. No outro ano ele ara mais fundo, vai encontrando outras pedras. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Ele vai arando o nosso coração, trabalhando o nosso interior. Muitas vezes é um trabalho demorado, invisível aos nossos olhos, mas se nós andarmos na luz, perseverarmos nesse caminho, certamente os frutos virão. Amém? Então, para nós aprendermos a andar em comunhão, precisamos andar na luz. Posso ouvir um amém? Então, para finalizar, vou reler aqui 1 João 1,7, que diz: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, um dos propósitos de Deus para a igreja é a comunhão, é a koinonia, é a verdadeira koinonia. E eu quero contar com vocês para que a nossa igreja seja uma igreja conectada. Em primeiro lugar com Deus, é lógico. Em segundo lugar, nos conectarmos uns com os outros, estarmos ligados, unidos, compartilhando, gostando de estarmos juntos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quero convidar aqui os músicos para assumirem o seu posto.